Oi, Oi, gente! sejam muito bem-vindos à nossa segunda live da Jornada do Relacionamento Saudável, aqui na Hoje. Mais uma live aí para contribuir com vocês. E o tema de hoje é como encontrar a pessoa certa. E aí, tá chegando já a galera aí, a Júlia, a Luísa, ó, Biazinha, todo mundo já chegando. A Daiane. Sejam bem-vindos, gente. Mais um dia para quem tava aí ontem. Para quem não tava, né? Seja bem-vindo. Exato. Também. Boa noite, Malu. Boa noite, gente. Leandra, o Diego, todo mundo chegando. E é um tema, ó, muito importante, galera, tanto para quem já está no relacionamento, mas também para quem? Para a galera que ainda não começou um relacionamento. Sim. Porque a ideia é construir isso, né, vida? Essa trajetória toda, esse passo a passo, na verdade. Então ontem nós falamos, né, sobre como enfrentar o medo do relacionamento e a gente falou muito ontem sobre você compreender a sua jornada, ou seja, a sua história de vida. Então, continuando esse caminho, hoje a gente vai falar de como você pode encontrar e como buscar, né, essa pessoa certa para você, né? Uma pessoa que vai te acrescentar, que vai agregar. Então a gente começa falando sobre a importância de você ter, se você já teve, né, algum trauma, né, na sua vida, de você cuidar disso, né, vida? Para que quando você entre em um relacionamento, você já entre muito mais preparada. Exato. E se você já está no relacionamento, que você comece a fazer esse passo a passo que a gente está mostrando aqui, vai mostrando nessa live, para que vocês comecem a perceber coisas que são muito importantes para o relacionamento de vocês. É coisas que a gente tenta fazer todos os dias por aqui e são coisas que têm dado certo pra gente, graças a Deus. Exato. E aí a Dai, né, falou que perdeu a live de ontem. Dai, a live de ontem tá gravada, não assiste agora porque aí você vai perder a live de hoje. Então assiste depois, é super legal, assim, foi super legal, foi bem bacana. E você que já tá aí, ó, com a gente, manda aquele coraçãozinho no chat aí pra gente poder ver vocês. Ou joinha. Ou joinha, aí você decide, um coração ou um joinha, tá bom? Vamos lá então, vida, começar? Vamos. Pode começar falando. E pra gente começar nossa live de hoje, galera, a gente tem que falar sobre o ponto que a gente comentou ontem. Então lembra que eu tava falando que vai ser um passo a passo para você chegar no relacionamento saudável. Então essa é a jornada. A jornada de ontem, a gente começou falando sobre como você enfrenta e reconhece os seus medos no relacionamento. E aí depois que você reconheceu o seu medo no relacionamento, o que a gente faz? A gente tem que pensar, poxa, agora que eu sei o meu medo, eu tenho que começar a encontrar alguém que divida essa vida comigo a dois. E se eu já encontrei, eu tenho que começar a observar o porquê eu escolhi essa pessoa e por que talvez a gente dê tão certo. Sim, ou não. Ou não. Ou por que a gente não dê certo. Ou porque a gente precisa melhorar esses pontos. Verdade. E como fazer isso. Então isso tudo vai ser na live de hoje. Perfeito? Então, eu acho que logo no post, né, eu coloquei aquela frase, né? Você precisa saber o que você quer para você conseguir pedir. Então, a primeira coisa é você saber o que você quer. Saber que tipo de pessoa vai ser compatível com você, com a sua personalidade. E aí você pode pedir, no caso, buscar, né, essa pessoa, né, uma pessoa que não que contemple todas essas características, né, vida? Exato. Porque a gente sabe que a vida não é uma revistinha da Capricho, né, que você sai marcando e tira 10. É muito além disso, mas é importante você saber o que você quer. Eu acho que a gente tem que começar daí, né? É o primeiro passo. Porque se eu não sei o que eu quero e para onde eu quero chegar no relacionamento, como é que eu vou saber fazer o caminho para chegar no resultado que eu quero? Então vocês precisam ter bem definidos quais são os seus objetivos no relacionamento. E aí quando a gente define o nosso objetivo, a gente consegue também observar qual objetivo que a gente quer que o outro tenha também. Porque não adianta nada eu querer ir para o Rio de Janeiro, eu já querer ir para São Paulo. E aí a gente começa a ir para lados opostos.
E aí gera um desentendimento. E algo que a gente acho que é importante a gente falar logo de início é que para achar essa pessoa certa, pasmem, mas a gente precisa também ser essa pessoa certa. Porque a gente vai impactar a vida de outra pessoa, assim como outra pessoa vai impactar a nossa vida. Então, quando a gente pensa, né? Então, beleza, eu sei o que eu tô procurando. E aí eu começo a procurar. Quando você começa nesse caminho, você também tem que perceber se você mesmo está sendo aquela pessoa. Então, por exemplo, o Rafael não sempre deixou claro que ele nunca gostou de ciúme, nunca gostou de pessoas ciumentas e tudo. E aí ele estava procurando, né, uma pessoa que não fosse ciumenta. Ele já sabia que se ele entrasse em um relacionamento com uma pessoa que fosse ciumenta demais, provavelmente não daria certo. Porque é algo que não, como a gente fala, né, não desce. Não desce. Não dá. Ia ser #vaza se fosse muito ciumenta. Porque eu não sou nada ciumenta. Piada interna da live de ontem, tá? Ontem a gente tava no #vaza. Mas olha só, o que acontece é o seguinte, como a Gata falou. Eu estava procurando alguém que não fosse muito ciumento. Porque eu não sou muito ciumento. Então, se alguém fosse muito ciumento comigo, isso ia me incomodar. E é engraçado porque quem era muito ciumenta... Era eu. A Joyce era muito ciumenta. E ela, como minha melhor amiga, eu sabia disso. Sim. Só que quando a gente começou o nosso relacionamento, o que a gente conversou um com o outro? Falei, olha, você ser muito ciumenta comigo, assim, a gente não vai dar certo. E aí foi uma construção nossa nos adaptarmos a essa questão. Sim. Então, a primeira... Não adiantaria, né, o Rafael, no caso, saber o que ele quer, né? No caso, era uma pessoa, dos requisitos, assim, né? Seria não ser uma pessoa extremamente ciumenta e ele ser extremamente ciumento. Exato. Porque a probabilidade dele encontrar alguém, né, que reaja, né, da forma que ele tá agindo, que ele tá se comportando, é muito grande. Exato. Então, acho que esse é a segunda coisa que a gente tem que pensar, né? Se a gente tá sendo pra esse outro, o que a gente quer que ele seja pra gente. E aí, pensa comigo. Você tem que buscar pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Então, se você tá procurando alguém que não tem um objetivo em comum com você, #vaza. E se você já tá com alguém que não tem um objetivo alinhado com o seu, você precisa repensar essa relação com a pessoa ou perguntar para ela qual o objetivo que você tem. Por exemplo, eu tinha o objetivo de casar. Eu penso em casar. Pensava, né, que eu já casei. Mas eu pensava em casar. Se eu, de repente, fosse me relacionar com alguém e aí eu ficasse assim, poxa, eu vou me relacionar com essa pessoa, eu quero começar um namoro, mas essa pessoa não tem perspectiva nenhuma de casamento, poxa, ia complicar um pouco. Ou de ter filhos, né? Ou de ter filhos. Quero ter 2 catarrentos na minha vida. 2 catarrentinhos, uma menina, um menino. E aí... Se Deus quiser, Se Deus quiser, mas assim... É um objetivo e é um objetivo que eu tenho. É um plano que eu tenho. Mas aí é um plano também que a Joyce tem. Os objetivos, eles têm que estar em sintonia. E aí, uma frase que eu pensei muito hoje, quando a gente estava pensando sobre essa live, era de que talvez a pessoa que você esteja, ela possa até ter o mesmo objetivo que você. Mas não necessariamente essa pessoa está disposta a seguir o mesmo caminho. E aí, por que isso muda completamente a nossa forma de pensar? Porque não adianta nada você pensar em ter um casamento, a pessoa também estar interessada em ter um casamento, mas a maneira de conduzir o casamento for completamente oposta. Você estar casado não significa que a pessoa vai te tratar bem, que a pessoa ela vai te respeitar. Então, além do objetivo do casamento, vocês têm que procurar uma pessoa que esteja disposta a seguir o mesmo caminho que você para que esse casamento seja um casamento saudável. Ou esse relacionamento, esse namoro seja um namoro saudável.
Então a gente entra também falando dos pontos admiráveis, né? Exato. Esses dias o Rafael postou, né, um post falando sobre como é importante você admirar a pessoa que você tá, né? E nesse caso aqui, para os dois, né? Tanto para a pessoa que você tá se relacionando ou para a pessoa que você quer começar a se relacionar, né? Então, tem muitas coisas que para uns fazem toda a diferença e para outras não. Por exemplo, no meu caso, antes do Rafael, eu até conversava muito com uma amiga minha e eu falava com ela, Letícia, o próximo cara que eu namorar tem que saber dançar. E aí, eu cheguei a comentar isso com outras pessoas e as pessoas ficaram assim, nossa, mas isso é fútil, isso é um detalhe. Eu falei, não é um detalhe, porque é algo que eu gosto muito de fazer e eu gostaria muito de viver esse momento com a pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Claro que isso não tem que, de repente, sobrepor outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa me respeitar, a pessoa, sabe? Mas isso era algo muito importante pra mim. Graças a Deus eu consegui. Exato. E pra você aí, manda pra gente, você que tá ao vivo aqui com a gente, uma coisa que pra você, ou manda, ou pensa, que é muito importante que a pessoa saiba, que você vá se relacionar, ou que você esteja se relacionando já. Por exemplo, eu quero muito uma pessoa que saiba cozinhar, por exemplo. Isso é importante. Eu quero muito uma pessoa que saiba cantar as músicas que eu gosto. Eu quero muito uma pessoa que gosta de viajar. Gosta de ir pra praia. Gosta de praia. De fazer trilha. Exato. Pra você ver que são coisas que não são coisas muito gigantescas, mas que são coisas que pra você sejam importantes. E isso é muito importante também. E outra coisa, antes da gente continuar... Gente, mandem não. Se vocês tiverem perguntas, tem um negocinho aí com uma interrogação. Deve ficar embaixo da tela. Mandem as perguntas de vocês aí nesse espacinho, que no final da live a gente vai estar respondendo todo mundo. Porque aqui, às vezes, a gente não consegue ler e aí a gente acaba perdendo. Então, mandando nesse... tipo uma bolinha, né? Com uma interrogação. E aí vocês mandando ali, no final a gente consegue dar uma atenção para cada um. Porque a gente clica ali e as perguntas ficam bem separadas. E a gente consegue responder a todo mundo. Então, beleza? Então, mandem as perguntas de vocês ali, fechou? A Tereza falou, eu quero muito uma pessoa que saiba tocar violino, porque eu amo. Então, isso é algo muito legal. Muito legal. Aqui, por exemplo, eu amo saxofone. Acho lindo. Maravilhoso. É tipo o instrumento mais lindo do mundo. Rafael não sabe tocar. Aí, quando foi um tempo atrás, né, vida? Lá na igreja tem aula e aí ele começou a fazer aula. Exato. Então, assim, eu toco violão, eu sempre gostei de instrumentos. Mas aí, por exemplo, violão, a Gata gosta que eu toque violão. Só que ela adora saxofone. Sim. Então eu me propus a começar a tentar aprender saxofone. Muito difícil, inclusive, diga-se de passagem. Que para poder estar, né, mais próximo e poder fazer de repente alguma coisa que seja muito legal para ela. Então, da mesma forma que você, foi Tereza, né? Foi. Que falou do violino, é muito importante também que você procure, talvez, ver, né? Você não sabe tocar violino, mas eu adoro. Você deixar isso claro para a pessoa. Porque isso é muito importante. Que você gosta de instrumentos, gosta de música. Por exemplo, eu, Rafael, adoro praia. Eu amo praia. E aí, pra mim, era muito importante ter alguém que gostasse de praia também. Porque, poxa, eu gosto de estar na praia, me faz bem. Imagina, eu me relacionar com uma pessoa que eu chegue pra ele e fale assim, vamos na praia. Não gosto de praia. Não gosto de água, não areia, gosto de sol, não gosto de areia. Entende? Então, quando vocês forem começar um relacionamento ou procurar alguém, pensem nesses pontos que parecem ser bobos. As pessoas vão falar pra você que são pontos bobos. Mas ninguém sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E a pessoa que a gente vai estar se relacionando, ela só pode saber da gente, ela só vai saber sobre a gente se a gente falar pra ela o que é importante pra gente. Então, falem.
Não que tenha que ser algo rígido, né? A gente tem que ser flexível, né? A gente falou isso na live de ontem. Mas tem coisas que precisam, no mínimo, a pessoa não ter uma aversão, entende? Então, no meu caso, por exemplo, tudo bem uma pessoa, né, não ser o melhor dançarino, mas não odiar aquilo. Ou não ter nem a disponibilidade de tentar. Entende? Então, não precisaria de repente saber ou tal, mas se colocar disposto. Então, são pontos e até sem ser esses, né? Sem ser o que você gostaria que a pessoa tivesse, mas o que ela já tem, né? O que é legal? Então, poxa, eu olho pro Rafael e eu falo, cara, eu gosto muito da forma que ele é simpático com as pessoas. Eu, Joyce, não consigo ser assim. Eu acho muito legal. Eu admiro isso nele. E aí, outro ponto, por exemplo, admirável que eu vejo na Joyce, e aí já pensando sobre uma lista de pontos admiráveis que a gente precisa estabelecer com a pessoa que a gente está se relacionando ou que a gente vai se relacionar, é que, por exemplo, eu vi um ponto admirável na Joyce que ela é muito família. E isso para ela é muito importante, ser muito família. E é uma coisa que eu admiro muito. Uhum. Então ela preenche esse ponto admirável que eu preciso em alguém. Uhum. E aí existem diversos outros pontos admiráveis que eu vejo na gata. A Beatriz falou, né? Uma pessoa que seja amiga dos meus amigos, seja amigável, porque eu vou amar um rolê, viagem social com os amigos, e que eu vou decidir dividir tudo na minha vida, exatamente. Perfeito. Então você já tem os pontos que para você são muito importantes. Sim. Então quando você estiver conhecendo alguém, ou se você já estiver com alguém, pergunte a essa pessoa se ela estaria disposta a cumprir um pouco disso. E mesmo se não for o perfil dela, às vezes não é. Mas se ela estaria disposta, de repente, a ceder um pouquinho só para que pudesse preencher. Exato. E aí a gente já pode pegar o gancho e também falar dos defeitos suportáveis e insuportáveis. Exato. O Pensamento em Textos é um escritor, gente. Depois acompanhem lá o perfil dele também. Ele geralmente manda muitas mensagens pra gente na direct e posta, né, fotos nossas com textos dele lá no perfil dele. Depois tem um confere lá, porque vale a pena. Tem falado aqui sobre a gente. Lê logo que vai ser. E aí ele fala sobre aqui, ó. O legal é que nós conhecemos uma parte de nós e do outro também. A Joyce falou que gosta de gentileza, da gentileza nele. É porque nela também existe isso. Sim, legal, muito legal. Legal. E aí, se tá fazendo sentido pra vocês, gente, até agora, manda aí no chat também um coraçãozinho pra gente Vai poder... acompanhando aí, pra gente saber se vocês estão gostando. A Evelyn chegou agora, chegou atrasada, mas chegou. Dá Isso tempo. aí. Se você quiser, manda essa live pros outros lá também, pra todo mundo vir aqui acompanhar e aprender um pouco mais sobre relacionamentos. Isso aí. Então a gente vai falar agora, né, sobre os defeitos suportáveis e insuportáveis, né? Eu adoro. Eu tenho uma história com isso, que é o seguinte: eu tava um dia na escola dominical, né, no culto de manhã na igreja, e a esposa do pastor falou isso. Ela falou que existem defeitos nas pessoas, né? Todo mundo tem defeitos, mas existem defeitos que você não consegue suportar e tem outros que você consegue, e isso é muito subjetivo. Então, por exemplo, eu não conseguiria me relacionar com uma pessoa extremamente ignorante e grossa. Eu não conseguiria. Porque eu creio que eu não teria paciência, a gente iria estar sempre em combate, porque de repente eu não iria conseguir ficar quieta, né? Então seria um relacionamento de muito embate. Então eu sei que esse é um defeito insuportável pra mim. Não daria pra mim. Dá um exemplo seu, Vida. Pediram pra gente abaixar a câmera porque os comentários ficavam no nosso rosto. A Luana pediu. Obrigado, Luana, pelo feedback. É um defeito que pra mim, e aí é defeito suportável e defeito insuportável.
E um defeito, por exemplo, as pessoas falavam muito assim, e falam muito, né? Ah, deixar a toalha molhada em cima da cama. Cara, deixar a toalha molhada em cima da cama é a menor das coisas que talvez possa acontecer no relacionamento. Pra você. Pra mim. Aham. E aí, eu não enxergo que deixar a toalha em cima da cama seja algo que faça Diferença, uma né? diferença enorme, assim, na minha forma de me relacionar. Aham. E aí, mas para outras pessoas isso é uma coisa muito pesada. Pra mim, um defeito que eu penso que seria um insuportável, que eu não conseguiria conviver com uma pessoa, era uma pessoa mentirosa. Uma pessoa que mente por qualquer coisa. Isso pra mim não faz sentido nenhum. A pessoa que mente, a pessoa que arruma desculpa através da mentira. Então isso pra mim não rolaria. É insuportável. Sim. E existem os defeitos que são suportáveis, né? Porque todo mundo tem defeito e a gente precisa aprender a conviver com isso, né? A gente nunca vai encontrar uma pessoa perfeita e nem extremamente igual a gente, mesmo se for, ainda assim vai ser cheia de defeito e vão ter coisas que também não vão ser legais, porque de repente alguma característica nossa, né? Que a gente também nem gosta tanto, né, na gente, a gente tenta mudar. Então, lidar com essas questões faz parte de qualquer relacionamento. E aí, tanto amoroso, de amizade, familiar, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Mas tem certas coisas que você é um fardo muito pesado para você. Então é algo que vai te trazer muito sofrimento. Por exemplo, lembrei de uma pessoa que veio falar com a gente ontem ou anteontem, que ele tá com um impasse com a namorada dele, porque ele é de uma religião e ela é de outra. E ela não tá querendo aceitar muito, né? A família dela não quer aceitar. A família dela não quer aceitar e tal. Então, assim, isso é algo muito importante. Então, para algumas pessoas, ter a mesma religião que a sua é primordial. Então, a pessoa, de repente, ser de uma religião completamente diferente da sua, vai ser uma coisa que vai gerar muito embate, muito enfrentamento. Então, é algo que a probabilidade, né, de não dar certo é muito maior. E eu não tem como, eu fico lendo os comentários também e às vezes me dá vontade de rir. Porque a Evelyn falou, meu namorado odeia meus deboches, estou tentando maneirar. Vou te falar a realidade, pensa numa pessoa que era debochada. Aqui, ó. Cara, ela era muito debochadinha, muito. Comigo não era, comigo você nunca foi, filha, debochada. É porque você não é debochado. E aí, por quê? Porque eu odeio deboche também. E assim, ele não faz deboche. E eu não faço deboche. Então, eu também odeio deboche, mas eu faço deboche. Aí as pessoas fazem deboche comigo. Aí você fica com raiva. Sim, aí eu faço mais deboche. Exato. Mas então, é algo que pra mim não é legal, assim. Eu acredito que o deboche, ele empobrece a comunicação. Não tem como você fazer um deboche pra uma pessoa e esperar que ela ria pra você. Então, eu sempre gosto muito de me comunicar. Eu pergunto qualquer coisa. Então, assim, até uma coisa que a gente conversa muito, assim, porque, por exemplo, se a Joyce falar, pega a toalha que tá lá no banheiro. Eu posso falar assim, poxa, eu vou pegar a toalha, mas eu vou falar assim, qual toalha? Eu vou perguntar. E isso pra Joyce é um defeito que ele é suportável, mas ele precisa ser comunicado. Sim. A Edna falou, odeio deboche, odeio, morro de raiva e não sei fazer. Exato. Que bom que você não sabe, porque é um caminho sem volta, tô brincando. Não, é um caminho sem volta. Terapia resolve. Sim, a terapia resolve, mas é uma coisa que você já faz durante tanto tempo que se torna algo natural seu. Mas não é. Mas não é natural. Porque, na verdade, né, o deboche é uma forma agressiva. O Rafael tá falando, responde minha história. Vamos responder, Rafael. Manda lá na caixinha lá. Que a gente vai falar sobre a sua história, com certeza. A gente adora falar sobre histórias. O deboche, ele é uma forma de agressividade, né? Sim. Então, ele é algo
que se torna muito nosso, né? Responder dessa forma, mas é algo que você pode muito mudar, porque é uma forma de se comunicar. Então, você consegue, né? Claro, é difícil, é aos poucos, mas você consegue ir se desaprendendo, né, a falar dessa forma agressiva e aprendendo a falar de uma forma mais assertiva. E geralmente esse deboche, né, essa forma de se comunicar agressivamente, ela tá ligada a alguma outra coisa da sua história. Então, terapia. E aí, continuando, né, sobre o nosso tema sobre como, né, achar alguém para você, a gente pensar que, assim, a gente já falou que a gente tem que achar os pontos que a gente admira e fazer uma lista disso. Então, pontos que são essenciais, pontos que a gente admira na pessoa, que são importantes. Por que esse ponto é muito importante? Eu até esqueci de falar, e eu geralmente falo muito isso para as pessoas. Quando você encontra pontos admiráveis na pessoa que você está se relacionando, você não se prende somente à beleza. E não é qualquer coisa que aconteça na relação de vocês que vá atrapalhar ou tirar o foco de vocês no objetivo que vocês têm em comum. Lembra do objetivo que a gente falou? Se ele estiver bem traçado, o objetivo de vocês, você encontrar os pontos admiráveis que você tem na pessoa, quando acontecer algum tipo de desentendimento, alguma discussão, isso não vai se tornar uma briga ou algo muito pesado de vocês ficarem de cara emborrado um com o outro. Por quê? Vocês vão saber assim, poxa, fulano de repente vacilou, ou poxa, eu tô chateado, tô triste. Mas olha só, cara, tem vários pontos que são admiráveis que são além disso. Sim. E a gente se perde muito por beleza. Sim, e isso é muito importante, né? Porque esses momentos, eles vão existir. E você precisa lembrar o porquê que você tá aqui. Por que você escolheu estar nesse relacionamento? Qual o motivo de você escolher todos os dias continuar nesse relacionamento? Então, isso é muito importante que você tenha claro, né, esses pontos na outra pessoa. Exato. E relacionamento é isso. A gente estar disponível a enxergar no outro pontos que são admiráveis e que completam a gente de alguma forma. Por exemplo, eu admiro muito porque a Joyce ela é elétrica. Pensa numa garota que não para. Tipo, ela não para. Ela faz aqui, ela mexe ali, ela quer arrumar... Eu vou contar. Gente, eu vou contar. Eu nem sabe que eu vou contar, mas eu vou contar. Tô com medo. Cara, eu cheguei em casa ontem. Foi ontem? Segunda-feira? Não sei, o que você vai... Eu não sei que dia é hoje. Falar. Eu me perdi que dia é hoje. Hoje é live 2, então. Não, hoje é live 2, então hoje é terça. Hoje é terça. Exato, terça-feira, gente. Meu Deus, desculpa. Eu perdi total, não sei o que. Terça-feira. Ontem eu cheguei do trabalho e aí vem essa cidadã falar pra mim: amor, vai fazer a comida porque eu subi e desci muito essa escada hoje. Vou pegar um negócio pra comer. Por quê? Aí ela, porque eu decidi lavar o banheiro de baixo e o de cima ao mesmo tempo. Sim. Aí eu, hã? E ela falou que ela simplesmente decidiu, sim, enquanto ela enxaguava o banheiro daqui de baixo, ela ensaboava daqui de cima, ela ensaboava o banheiro lá de, sim, baixo, enquanto o de lá de baixo secava, ela fazia alguma coisa no daqui de cima. Porque eu sou o quê? Viciada em otimizar o meu tempo. Exato. E aí ela começou a fazer isso. E aí, assim, é algo que é engraçado. Ela faz, assim, essas paradas, ela quer agilizar tudo, e é algo que eu não tenho. Eu sou muito calmo pra fazer as coisas. E isso pra mim é importante que ela seja assim, porque me dá mais ânimo pra poder fazer. E aí a gente consegue compartilhar um com o outro sobre isso. Quando ela tá muito acelerada, respira. Vamos fazer mais devagar, vamos fazer com calma, vamos pensar. Ela, tá, vamos. Isso que a Luana tá falando também é muito importante. Ela falou que, acho que a avó dela ensinou a ela uma coisa que é pontuar 3 defeitos e 3 qualidades, né? E esses 3 defeitos debater. Aí ela falou que quase não conseguia pontuar os defeitos, isso ajudava muito a vermos que tinha mais coisa positiva do que negativa. Isso é muito importante também, né? Um professor meu de geografia,
falou isso uma vez, né? Eu tava com um problema num relacionamento, né, passado, e aí ele falou, Joyce, a gente era muito amigo, né? E ele falou, Joyce, o relacionamento é uma balança. E os pontos positivos, eles têm que estar numa diferença muito grotesca dos negativos. Porque se eles estiverem perto, tem alguma coisa errada. Porque é natural, a gente quer estar num relacionamento que agregue a gente, que a gente possa agregar o outro. Então, se você estiver ali, né, perto, né, esses defeitos e qualidades, né, então tiverem qualidades muito legais, mas ele tem muitos defeitos que fazem vocês terem embates muito pesados, muito importantes, isso vai dificultar o relacionamento. Então, tem que ser uma balança, né, com uma discrepância bem relevante, né? Bem grande para os motivos de você estar ali, para as coisas positivas do relacionamento de vocês. Então, tomem a balança como exemplo. Se a balança estiver pesando muito ou estiver muito perto uma da outra, tem alguma coisa errada. Então, vocês precisam muito conversar. A Hannah tá falando, né? Sempre falo isso. Pesar as qualidades e defeitos. Sim, e até isso que eu falei da gente saber o motivo, né? Por que a gente tá com uma pessoa, foi até uma amiga nossa, Fernanda, que uma vez falou comigo. Ela falou, todo dia eu acordo, eu olho pro meu esposo e eu falo, que bom que eu tô aqui. E eu sei o porquê que eu tô aqui. Eu tô aqui porque ele é assim, ele é assado, a gente consegue fazer isso, ele me ajuda a ser dessa forma e tal. Então, é muito claro o porquê de você estar ali. E quando isso é muito claro, você não vai querer, você não vai ter nem olhos e nem vai pensar em qualquer coisa além disso. E aí, quem é a pessoa certa para você? Como é que você responde essa pergunta? Quem é a pessoa certa para você? Quem é a pessoa certa para Joyce? Quem é a pessoa certa para o Rafael? Essa pessoa certa, ela necessariamente é a pessoa que ela tem que te fazer feliz, mas também você tem que fazer essa pessoa feliz. Porque isso tem que ser algo mútuo. Não adianta nada a pessoa te fazer muito feliz e você não se preocupar em fazê-la feliz também. Sim. Tem que ser uma via mútua. Sim. E uma outra questão é essa que eu falei, né? De você ser grato por essa pessoa. Isso é maravilhoso, isso é muito importante. Eu falei isso hoje com você, né, amor? Eu falo todo dia isso, praticamente isso com o Rafael. Meu amor, eu sou muito grata por estar com você. Então, esse sentimento, né, é um sentimento, né, de efetividade, assim, do relacionamento. Eu sei o porquê que eu quero estar com ele e isso me faz ser grata. Então, eu sei que eu posso ter uma ideia, né, do porquê que essa pessoa é certa pra mim, porque há isso também, há essa gratidão. Quando você tá com uma pessoa que às vezes não é a certa pra você, você não tem esse sentimento de ser grato, porque aquela pessoa provavelmente não tá te acrescentando em nada. Exato. E essa famosa reciprocidade que a gente tem falado e que vocês comentaram no chat. Inclusive, um beijo enorme pra minha mãe que tá acompanhando essa live aqui. Sim. E colocou ali Sogrinha uma panelinha, gente, uma panelinha. Exemplo de mulher e de relacionamento. Exato. E aí é sobre a reciprocidade. E é interessante porque esses dias a gente recebeu uma mensagem de uma mulher e ela falando que quando ela cometia algum tipo de erro, e aí vocês vão fazer assim, se isso é reciprocidade ou não. Assim se é reciprocidade ou assim se isso não é reciprocidade. Beleza? Te lembrei agora. Ela mandou a seguinte história, e aí vocês que vão votar, não vou nem falar nada. Ela falou que ela sempre falou muito que gostaria de um relacionamento recíproco com o esposo dela. E aí o esposo dela falou, ok, beleza, a gente vai ter um relacionamento recíproco. E aí, qualquer coisa que ela errava com ele, que ela fazia, que ele se sentia mal, o que ele fazia? Ele fazia algo para ela ficar pior ainda. Então, por exemplo, se a Joyce levanta da mesa e não leva o meu prato e eu fico chateado, leva o meu prato para a pia e eu fico chateado, no próximo dia eu só faço a comida para mim.
para ele, né, para poder ser recíproco, porque já que ela me tratou mal, eu vou ser recíproco e tratá-la mal. E aí, para vocês, isso é reciprocidade ou isso não é reciprocidade? Vou fazer cara de psicóloga. Tempo para vocês aí responder essa cara pergunta. De psicóloga, vida. Exato. Esse relato chegou de uma seguidora, né, esses dias, e a gente ficou bem assustado, assim, né, com essa fala. E Luana tá falando da qualidade. Uhum. Todo mundo colocando a mãozinha pra baixo. Exato. Ó, perfeito, galera, perfeito. Porque reciprocidade é isso, né? Reciprocidade não é isso, na verdade. Reciprocidade não é você pagar na mesma moeda. Isso é completamente diferente. E tem gente que acredita nisso, né? Acho que é esposo dela, né? Foi o esposo dela. É o esposo dela. Ele acredita, né? Ou acreditava, tomara que não acreditava, que isso era reciprocidade, era responder na mesma moeda. E aí a gente conversou com ela, né? De que ela tem a noção de que não é isso, e a gente incentivou, né, ela a conversar com ele, falar como que isso a magoava, né? Exato. E explicar pra ele, mostrar o que é a reciprocidade de verdade, né? Que é isso tudo que a gente falou, né? De você exercitar a gratidão, de você reconhecer cada momento com o outro e de você estar em sintonia, né? Exato. E é interessante porque a gente tem que, há um pouco tempo, né, a gente fez um post falando sobre 4 frases que evitam brigas no relacionamento. E aí uma delas era: você acha que eu fiz isso pra te magoar? Pra te deixar triste, pra te fazer sofrer, e foi de propósito, assim? Uhum. E perguntar de maneira legítima pra pessoa. Provavelmente, ele, no coração dele, ele achava que talvez ela tivesse feito de propósito. Mas ele achava porque ele não parou pra se questionar: será que essa mulher, pelo qual eu sou casado, faria algo assim pra me deixar triste de propósito? Uhum. E isso, na verdade, provavelmente tem muito mais a ver com ele do que com ela, né? Exato. Esse tipo de comportamento que ele tem, né? Provavelmente é fruto de algo não resolvido nele, né? De alguma disfuncionalidade dele, e que ele acaba deturpando, né? Esse comportamento e agindo de forma que vá ferir, né? Uhum. E acaba se ferindo também. Porque eu até tava conversando isso, acho que com a Amanda esses dias no direct. O que as pessoas esquecem é que dentro de um relacionamento, se você faz mal pro outro, você faz mal pra si mesmo. Exato. Não tem como você fazer mal pra pessoa e a pessoa, tipo, apaguei Rafael aqui da minha mente, do meu espaço. Não existe isso, porque por mais que de repente isso não vá acontecer ali naquele momento, isso vai surgir em algum momento. E a mesma coisa se você fizer algo legal, né, algo bom, isso vai ser refletido para você também. Então muita gente esquece dessa parte, né? Exato. E um ponto muito importante que a gente tem que falar também é sobre isso, sobre a pessoa que você está se relacionando. Ela está disposta a, de repente, abrir mão de uma emoção forte para ela naquele momento e pensar em todos esses pontos admiráveis que vocês têm para não tomar uma atitude reativa? E por que eu estou falando isso? Hoje, quem viu nos stories, eu derramei o suco todo em cima de mim. Todo. Eu derramei uma jarra de suco em cima de mim. Se a sogra tiver, ela vai rir nesse momento. Mãe, eu juro que eu não quebrei a jarra. Mas a gente... Eu fiz o suco, me preparei, falei, cara, delícia, suco de laranja com limão e hortelã. Uhum. Falei, nossa, vai ficar lindo esse suco pro almoço. E, poxa, gerei uma expectativa gigante pra esse suco. Quando eu terminei o suco, eu deixei ele no congelador. Pra gelar um pouquinho mais, pra ele ficar muito gostoso. Mais gostoso. Até na boca. E aí, quando eu abri o congelador pra poder colocar o suco na mesa, o que acontece? O suco faz o quê? Cai em cima de mim.
Poxa, me sujei todo, sujei a cozinha que a gente tinha limpado ontem, Minha geladeira. sujei a geladeira, sujei tudo. E quando o suco caiu, eu fiquei olhando pra geladeira assim, a Joyce falou que eu fiquei olhando pra geladeira. Não ria agora. Eu juro que eu não ia rir, mas foi tão engraçado. Ela ficou olhando pra mim e eu olhando pra geladeira assim, ó, tipo, brother, não é possível. E aí, quando eu pensei em ficar muito irritado e furioso com aquilo, eu fiquei pensando, cara, por que eu vou ficar irritado? Se eu ficar irritado com um suco, eu vou sentar ali pra almoçar agora de cara amarrado, eu não vou conseguir conversar com a minha esposa, eu não vou conseguir manter um relacionamento com ela durante o nosso dia. E será que esse suco, ele vale a minha paz e a paz do meu relacionamento? E aí isso fez com que eu pensasse naquele momento rapidamente que muitas vezes, muitos casais, eles abrem mão da paz no relacionamento por algo que é super banal. Uhum. Será que eu poderia prejudicar o meu relacionamento e o meu dia com a gata por conta de 4 laranjas, um limão e um pouquinho de hortelã? Vale a pena? Não vale. Mas para muitos casais, vale a pena, infelizmente. Uhum. Para esse moço que a gente deu o exemplo, vale a pena ele dar um troco e prejudicar o relacionamento dele, para ele se sentir melhor. Infelizmente. Então pensem sobre isso. A sua paz, ela não vale isso que é tão pequeno. E o bem do seu relacionamento, E o bem do relacionamento, exato. A Teresa falou, a grande lição do suco. Exato. Ficou marcada na história. Ficou marcado, perfeito, ficou marcado na história. A Luana falou que vai ter que sair pra comprar lanche. Exato. Luana, vai ficar salva, tá? Vai ficar salvo, depois você chega aí. Mas se você quiser pedir o lanche pelo celular e continuar aqui, sem Exato. problema também. E a Zoreda falou, né? O que custa a tua paz é muito caro. Exato. A tua paz não vale um suco, ou um pneu furado, ou um dia estressante no trabalho. E é um exercício, né? Pra mim, por exemplo, é muito mais difícil, porque ontem eu tava falando na live, né? Eu sou uma pessoa que eu me irrito muito fácil. Então é um exercício muito grande pra mim não deixar essas coisas me atingirem. Hoje, por exemplo, foi hoje ou ontem, eu reclamando do pessoal que tava discutindo aqui vizinho. Eu falei, cara, meu Deus, eles gritam tanto, eles xingam tanto que acaba me estressando aqui. Aí Rafael falou, amor, não deixa isso te atingir. Exato. te estressar também. Deixa isso do muro pra lá, não deixa isso afetar a gente aqui. Mas é muito, muito triste. Eu também acho muito, sei lá, tipo, ai, me dá uma coisa ruim, assim, né? tipo, para. Parem de berrar um com o outro. Então acaba me afetando um pouco. Hannah falou, isso irrita mesmo. Obrigada. Exato, irrita, verdade, irrita, normal. A gente não tá falando que você não possa se irritar. Você pode se irritar, cara, à vontade. Eu fico bravo direto, apesar de... Na verdade, não fico muito bravo, não. Exato. Eu quase não fico bravo, mas quando eu fico bravo, eu tento pensar sobre isso. Sim. E sobre como você, né, encontrar a pessoa e como você estar com a pessoa, né, que você está agora e de uma maneira saudável, né, e você encontrar, né, a pessoa certa pra você e medir isso, é todos os dias você ser exigente, né? Também. A gente tava pensando, né, sobre hoje e a gente tava refletindo como que é uma linha tênue entre você ser exigente demais e você ser acomodado demais. Então, muitas vezes, né, a gente recebe relatos, né, das pessoas que estão procurando um relacionamento, mas não se inscreve num site de relacionamento, não agora na pandemia, né? Mas assim, não sai tanto de casa, não conversa com outras pessoas, é muito fechada. E o contrário também, né? Pessoas que estão procurando um relacionamento, mas é muito exigente e inflexível. Então eu quero que uma pessoa seja assim, assim, assada, eu não quero abrir mão da minha rotina, a pessoa que tem que se adaptar à minha vida, ao meu jeito, às minhas regras. Tudo eu. Então é uma linha tênue no sentido de você tentar encontrar o equilíbrio disso, né? Nem ir tanto para um lado
e nem ir tanto para o outro. E existe também aquelas situações onde a pessoa ela também não é nada exigente. Então ela acaba namorando com qualquer pessoa que aparece na frente dela, ela acaba despertando interesse por qualquer coisa. E aí, quando você se interessa por qualquer coisa ou namora com qualquer pessoa, a chance disso não dar certo é muito grande. Porque você tem qualquer coisa. Porque você tem qualquer coisa. Esses dias a gente respondeu uma pergunta até no story sobre isso, né? Exato. Que a menina perguntou, ele não faz isso comigo. Aí a gente conversou com ela, né? Eu falei, mas é isso que você quer? Aí ela, não sei. Então, hashtag... Vaza. Hashtag vaza. E Ellen, não sei como você veio parar aqui também, mas se você chegou aqui, Ellen, muito obrigado por estar aqui. Nós somos a Hoje Falamos de Amor e a gente fala aqui sobre relacionamentos saudáveis. Então seja bem-vinda. Sim. E um outro ponto importante também de uma seguidora que trouxe pra gente isso é você sentir a vibe, a sintonia da pessoa que você tá se relacionando ou que você vá se relacionar. Porque o que a gente percebe muito é algumas pessoas, né? Pra quem não sabe, a gente tem um público grande solteiro, tá, gente? Verdade, muita gente que acompanha a gente é solteira. Muita gente que tá aqui, né, procurando aprender, dividir, compartilhar pra quando, né, estar dentro de um relacionamento, estar bem mais maduro, né? E que é uma coisa bem legal, né? E aí essa pessoa compartilhou com a gente que ela acabou saindo com ele e aí foi um pouco incisivo, né, nesse relacionamento, e aí mandava mensagem sempre e pedia pra ligar e tudo. Então, e aí teve um belo dia que essa pessoa falou que não era mais do interesse. E aí a pergunta é, qual o ritmo que você tem caminhado no seu relacionamento? E qual o ritmo a pessoa que você está se relacionando tem caminhado? Qual o ritmo que você quer andar e qual o ritmo que a pessoa quer andar? Qual a velocidade? Não adianta nada, gente, eu queria andar 80 por hora e a Joyce queria andar 60 por hora. Eu vou estar andando lá na frente e a Joyce aqui atrás. E a gente nunca vai se encontrar. E eu falo isso porque, por exemplo, provavelmente todo mundo aqui já andou com criança, de mão dada com criança. Ou com idoso. Vou botar com idoso, que talvez seja melhor, e tem meus avós que eu geralmente faço isso. Quando eu for andar com idoso, ou quando você for andar com idoso, você anda na mesma velocidade que você anda normalmente? Provavelmente não. E aí você já pode mandar sim, manda não, manda sim, vai respondendo aí, comunicando com a gente. Provavelmente não, você atrasa um pouco o seu passo, para você poder andar junto com o idoso e a experiência da caminhada ser legal para ele e legal para você. No relacionamento é a mesma coisa. Você precisa andar numa velocidade que o outro consiga te acompanhar, ou que você consiga acompanhar o outro, para que vocês consigam andar juntos e desfrutar do caminho. E até para que essa questão, né, da expectativa, que é algo inerente, né? Todo mundo tem expectativas, né? Mas a partir do momento que você consegue conduzir o seu relacionamento dessa forma, percebendo, né, esse ritmo, essa sintonia, a probabilidade de você criar expectativas mais realistas é muito maior. Porque você não está idealizando a pessoa. Você sabe com quem você está se relacionando e vocês estão numa relação de muita sinceridade, honestidade. Então a sua expectativa vai ser em cima daquilo. E de repente não vai ser numa realidade inventada, né, sua. E a probabilidade de você se machucar acaba sendo muito maior, né? E isso acontece muito, gente, quando a gente começa a paquerar a pessoa. Nossa, tô paquerando. Namoradinho e tal, namoradinha. Paquerar a vida. Paquerar não, né? Não sei, cara. Paquera. Ai, tá fora do jogo há muito tempo. Pois é. Paquera. E aí, quando você tá paquerando uma pessoa e você acaba falando assim, vamos namorar, vamos casar. E assim, vocês nem namoraram, vocês nem se conhecem direito. E vocês já querem... E você já quer casar e acaba jogando isso nas costas da pessoa. Fala assim, não, vamos casar. Ou vamos namorar.
E aí vocês começam a ter um relacionamento por algum pedido que você estava muito acelerado, ou outra pessoa estava muito acelerada, e você aceitou sem perceber. E quando você se dá conta e começa a conhecer a pessoa mais profundamente, você percebe, nossa, não era nada daquilo. Quando nós nos casamos, nós moramos juntos, assim, né? A gente não morou junto, mas a gata ficou de home office aqui em casa. Então ela chegava aqui 7 da manhã e ia embora 11 da noite, todos os dias. Então 7 da manhã eu ia lá, buscava ela na casa dela, víamos pra cá, ela trabalhava até as 5 e a gente ficava vendo filme, fazendo outras coisas, fazendo coisas do casamento até as 11 e eu devolvia ela pra casa. Esse período foi muito importante pra gente e a gente ficava falando muito sobre isso. Porque a gente pôde se conhecer mais do que casais que geralmente só namoram e só se encontram quando estão perfumadinho, estão tudo bonitinho, se encontram antes de casar. Então, quando você for encontrar alguém, conheça muito essa pessoa. E sempre tendo essa relação sincera, né, com essa pessoa. Então, até nesse momento, né, vida, que a gente teve uma conversa que a gente falou, olha, eu gosto das coisas, eu falei com ele, né, olha, eu gosto das coisas mais arrumadas, mais organizadas, e eu sei que você não é muito assim, então isso pode ser um problema pra gente. Então, desde esse momento, a gente já começou a trabalhar isso. Né? Então, a flexibilizar essa questão de ter que estar sempre arrumado e ele a flexibilizar essa questão de não arrumar. Então, a gente foi, né, se adequando até um estágio que fique bom para os dois, né? Exato. Então, antes de começar um relacionamento, ou se você já está no relacionamento, procure estratégias para você conhecer o máximo a pessoa pelo qual você está se relacionando. A Luana falou que ela foi amiga, né, do namorado dela há 6 anos. E até hoje eles falam, né, que se eles tivessem ficado naquela época, eles teriam se machucado muito e provavelmente não daria certo. Por aqui é a mesma coisa. Por aqui é a mesma coisa. A gente passou por outros relacionamentos, nós aprendemos muito com outros relacionamentos para poder escolher a pessoa certa e perceber quais eram os pontos admiráveis que a Joyce tinha e que eu tinha para ela, que a gente desse certo hoje. E isso foi muito bom. Isso só veio a partir desse amadurecimento mesmo, né? Então tudo e um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Desse amadurecimento a partir desses tópicos, né? Dessas questões de você saber quem você é, reconhecer a sua história, os seus traumas, trabalhar em cima deles, de você conhecer a outra pessoa, ter pontos admiráveis, saber os defeitos suportáveis e insuportáveis dessa pessoa. E tudo isso é um processo, né? É um processo e precisa ser vivido, né? Ser vivido. E, gente, pode ser que talvez nesse processo de você conhecer bem a pessoa, você escute ou você entre de repente em pontos que você não se sinta confortável. Então, por exemplo, você acaba descobrindo e conversando sobre assuntos que possam ser delicados. Mas não fiquem com medo de conversar sobre assuntos que possam ser delicados. Porque se você entrar num relacionamento, uma hora você vai ter que conversar sobre isso. E é o que um amigo do meu pai uma vez falou comigo. Eu terminei um relacionamento, aí ele me perguntou, aí eu falei que tinha terminado, ele falou, que bom. Aí eu olhei pra cara dele, tipo, como assim? Ele falou, que bom que foi um namoro. Namoros servem pra isso. Ou eles vão ser, né, dados um fim, ou eles vão passar por um casamento. Mas se não tava dando certo, que bom que terminou no namoro. Né? Sinal que vocês se conheceram ao ponto de entender que não passaria para outra fase e terminou por ali. De repente não esperou, né, entrar nessa outra fase, né, muito mais densa, né, importante, para ter essa noção e dar um fim. Será que isso também pode ser um tópico que a gente não tinha pensado? Não pular etapas? Verdade. Eu acho que pode ser um tópico que a gente nem tinha pensado em falar pra vocês, mas surgiu agora. Não pulem etapas.
Experimentem, viva mesmo as etapas do relacionamento. Quando vocês estiverem se conhecendo, se conheçam muito além do toque físico. Porque às vezes na emoção, né, de começar um namoro ou de repente, quero paquerar. Hashtag paquera. Na paquera, você só quer estar lá abraçado, muito contato físico, e você abre mão de repente de conhecer mais de uma maneira um pouco mais profunda a outra pessoa. E aí quando você começa um namoro que você vai conhecer, você se decepciona. Sim. Então aproveitem muito a fase e já tá com a expectativa lá no alto, e já se torna muito mais difícil romper esse vínculo que foi formado, né? Porque expectativas já foram criadas, meu amor. Aí é mais difícil. Imagina num casamento. Exato. Então, gente, façam isso. Procurem se conhecer muito bem quando você for encontrar a pessoa. E se você já está com essa pessoa, converse muito com ela também sobre quais são os objetivos que vocês têm dentro desse relacionamento, para ver se eles estão em sintonia. Qual velocidade você tem andado e a velocidade que a pessoa tem andado. Pergunta para ela, amor, quais são os pontos que você admira em mim? Quais são os pontos que te fazem querer ficar comigo? Porque se forem pontos muito superficiais, essa pessoa ela vai começar a pensar em pontos que sejam mais importantes para ela e falar assim, caramba, eu adoro, sei lá, o bife, o frango à milanesa que você faz. Pode ser? Brincadeira. Isso é uma verdade? É uma verdade, esse mesmo frango à milanesa, muito bom. Viu? Uma verdade. E aí é isso. E uma outra coisa que eu ia falar, você terminou de falar isso? Terminei, pode falar. Uma outra coisa que eu ia falar, que às vezes, né, vem um pessoal, né, que não tá em um relacionamento falar com a gente, fazem mais posts pra solteiros e tudo. E, gente, todos os posts que a gente faz, eles servem pros dois. Eles servem para quem tá em relacionamento, mas para quem tá solteiro também, porque essa fase de estar, né, sozinha também é uma relação, só que é uma relação com você mesmo. Legal. E ela é muito importante e ela determina muito o que vai ser o seu relacionamento quando você estiver com outra pessoa. Por isso que aqui a gente fala de autoestima. A gente fala, né, dessa questão de objetivo, de propósito de vida, porque isso são coisas pessoais, só que não existe impessoalidade, né, dentro de um relacionamento. Então você vai lidar com essas coisas dentro de um relacionamento, né, e vai lidar com isso consigo mesmo. Então todas essas informações, né, todas essas questões que a gente aborda, serve para os dois, não é só para quem está casado, né? Exato. E aí a Evelyn falou, né, que namora à distância e quando tá com ele, né, aproveita o máximo para conversar e conhecer muito. Isso é muito importante, Evelyn. Parabéns aí, ó, palminhas para você e corações. E se tem feito sentido, gente, a live para vocês até agora, manda um coraçãozinho aí no chat pra gente. A gente não tem uma hashtag ainda, mas a gente vai inventar uma hashtag nossa. Ajuda a gente a inventar uma hashtag pra gente. A gente não tem uma hashtag pra poder compartilhar com vocês. A Silva Lua falou, verdade, tenho aprendido muito lendo os posts de relacionamento. Isso aí, que bom, obrigado. Que bom, que bom, que bom. E é como a gente sempre fala, principalmente com o pessoal que manda direct pra gente, que a gente fala, poxa, a gente espera muito que contribua de alguma forma com vocês. Seja se você tá namorando, se você é casado, se você tá solteiro. Nosso objetivo é que a gente consiga contribuir, né, de alguma forma. Sim. E que vocês possam, né, tá carregando isso também pra vida de vocês. E pra fechar, então, né? Vamos responder pergunta? Vamos responder perguntas. Vamos responder perguntas aqui que vocês têm mandado. Se você ainda não mandou sua pergunta, manda nessa interrogaçãozinha que tem ali na parte de baixo. Muitos coraçõezinhos. A Giciane tá aí de novo. Romário. Lara, né? Gente, é verdade, a gente Lara ou Yara. A Isabela. Gente, uma da antiga também, direto. Desde já, né? Obrigada pela companhia de vocês aqui. Amanhã tem mais uma, né? Exato, amanhã tem mais uma sobre o tema que na verdade ainda é o tema, é o título do nosso e-book.
Perguntinha aí do Souza. Verdade. O tema da live amanhã. Já vamos dar isso. O tema da live amanhã é como manter um relacionamento saudável. Então, ó, a gente falou primeiro sobre como enfrentar o medo de relacionamento. Hoje a gente já vai entrar no relacionamento. Se você não entrou, você vai entrar no relacionamento um dia. E aí você vai entrar no relacionamento, como achar essa pessoa pra você. Se você já achou, como você identificar se é realmente essa pessoa. E amanhã a gente vai falar como vocês mantêm esse relacionamento saudável. E aí é o tema do nosso e-book. E aí o lançamento do e-book é quando? Quinta-feira, no último dia. E aí o lançamento do e-book vai ser na quinta-feira, beleza? A gente vai fazer umas enquetes aí pra saber o que vocês vão achar, né, do e-book, vamos tirar umas dúvidas. O Souza perguntou se a gente vai salvar a live. A live fica salva sim, Souza, pode ficar tranquilo que ela vai estar no nosso feed. Show. De ontem tá lá também. A de ontem tá no feed. Souza falou, que perdeu a de ontem. Tá lá também no feed, tá? Inclusive muita gente viu, né, comentou com a gente. Exato. O Rafael falou que ele tem uma história parecida com a gente. Ele gostava da melhor amiga dele, mas ela não queria misturar. E aí, do nada... Foi ela que tomou... Ela tomou a iniciativa. Ele falou que ela que tomou a iniciativa. E aí, deixa eu ver aqui... Tem mais alguma coisa? Tem. Tomou a iniciativa e só aconteceu. Lembrando que ela é a menina mais difícil da cidade. Aqui, é muito linda. Que isso, hein, Rafael? Namorando a menina mais bonita da cidade. Legal, tá parecendo cara. até um Rafael que eu conheço. Eu também, cara. Me chamo Rafael e sou casado com a mulher mais bonita da cidade. Da cidade só. Da cidade Universo, o nome da cidade. Exato. Legal. Maneira, Rafael, parabéns, muitas felicidades pra vocês. A Luana, peraí, vida. A Luana tá perguntando se a gente respondeu a pergunta dela sobre família, porque o Wi-Fi dela caiu. Eu acho que não respondemos, e eu acho que a pergunta foi sobre que a família fica se intrometendo muito no relacionamento. É isso, Luana? Confirma aí pra mim, por favor. Confirma aí, Luana. Já deve estar lá em cima. Exato. Confirma aí que a gente dá uma olhada. Beleza? Deixa eu ver outra aqui. Como vocês fizeram? O Otair perguntando como a gente fez, né, para manter o relacionamento no namoro. O que vocês fizeram para manter o relacionamento de vocês? O que a gente fez, Otair? Foi conversar bastante mesmo. Muito. A gente sentava aqui no sofá de casa. E aí... Tira outra, a gente vai fingir. Fala assim, rindo. Tira print. Então, tá aí, o que a gente fez foi o seguinte: quem quiser tirar print, tirar postar no story, é agora. Agora, aumenta o print. Ô, tá aí, a gente conversava muito. Eu lembro que a gente ficava aqui no sofá de casa o tempo todo. Tá bom, né? A gente ficava aqui no sofá de casa muito tempo conversando. E a gente conversava mesmo, real, assim, falava assim, como é que você enxerga, por exemplo, festa de criança? Se você tiver filhos, quando a gente tiver filhos, sei lá, se a gente pular, né, pra essa etapa, você quer fazer festão pra criança ou você acha o negócio mais legal? Você acha que o casamento vai ser algo muito grande ou a gente quer algo menorzinho? Sempre foi seu sonho ter um festão de casamento? Como que é isso? Exato. E o pessoal dando gargalhada, meu Deus do céu. E aí a gente se perguntava muitas coisas, tá? A gente brincava muito de perguntar coisas um pro outro. E aí a gente tinha que responder e isso fazia com que a gente melhorasse a nossa comunicação e aprendesse um pouco mais sobre o outro. E gerasse uma identificação, né? E uma conexão muito grande também. Exato. Relacionamento é isso, é você gerar identificação com a pessoa. Sim. O que a gente faz com vocês, o que vocês fazem com a gente o tempo todo, a gente gera identificação. É engraçado que quando chega às vezes direct, aí eu chego pra gata, a gata tá longe. Aí eu falo, a Michelle mandou mensagem, falou isso. Aí a Joyce vira de lá e fala o quê? Vida, a Thaísa mandou mensagem. E a gente fala assim, por nome mesmo de vocês, porque a gente tem um relacionamento com vocês aqui.
E isso é muito legal pra gente. E às vezes a gente acha que o relacionamento, né, entre amizade e um relacionamento amoroso, né, são coisas absurdamente diferentes e não são, né? Assim na amizade como no relacionamento amoroso, você tem que ter essa experiência com a pessoa, né? Você tem que se sentir à vontade para conversar, né? Para colocar as suas opiniões, exato. Ter uma sintonia, né? Então, essa relação que a gente tem aqui com vocês também é muito preciosa. A Gessiane mandou pra gente: tem um amigo e estamos ficando, mas não dizemos que ficamos. E que estamos nos curtindo. Será que... Vamos ver a continuação aqui. Devo rever isso ou deixar do jeito que está e ir curtindo? Qual foi o primeiro ponto que a gente falou na live? Sobre os traumas. Na verdade, o segundo ponto. Sobre os objetivos? Exato. Gessiane, qual é o seu objetivo com esse relacionamento? E qual é o objetivo dele com esse relacionamento? É muito importante que a gente consiga estabelecer isso, porque o seu objetivo e o objetivo dele precisam ser falados um para o outro. Porque senão vocês correm um risco muito grande de repente ele gostar muito e você não gostar tanto, não querer tanto um futuro e acabar entrando, né, vocês dois numa falta de responsabilidade afetiva. E a gente precisa falar sobre a responsabilidade afetiva quando esse tipo de pergunta surge. Porque quando a gente comunica, olha só, a gente está ficando, a gente está se curtindo. Mas o meu objetivo, se isso continuar durante algum tempo, é realmente começar um namoro. Isso não significa que você está impondo alguma coisa para outra pessoa, né? Você deixou isso claro e ponto. Você também não precisa ficar batendo nessa tecla, entende? Para também não se tornar uma coisa muito pesada e uma obrigação da outra pessoa. Que você force a barra, né? Sim, mas deixar isso claro, porque muita gente tá aí só querendo curtir. Exato. E aí, como que você vai saber se ele é uma dessas pessoas e você tá se envolvendo demais? Exato. Tem que perguntar, né? Tem que conversar e tem que deixar isso bem redondinho. Perfeito. Vamos lá, mais algumas perguntas. Quero me encontrar... calma aí. A Ellen falou, quero me encontrar. Tá. Vivo em confusão. Ok. A Ellen mandou, quero me encontrar. Vivo em confusão entre essência e carne e espírito. Não entendi muito bem. Você querer se encontrar é super natural. É importante que a gente se encontre. E aí você quer se encontrar tanto em você ou você também quer se encontrar no outro? E aí toma muito cuidado, porque quando a gente procura se encontrar no outro, a gente acaba gerando uma possibilidade da gente só querer viver a partir daquele outro e gerar uma dependência emocional muito grande. Então a minha sugestão, né, o Rafa falando por mim, e a Gata também vai dar a opinião dela, é que você... Não entendi muito bem. É que você se conecte com você mesmo, perceba as coisas que você gosta de fazer, perceba as coisas que você se curte, perceba aquilo que você tem, né, pra você como objetivo. Isso é muito importante, tá bom? E seja bem-vinda, porque foi você que surgiu aqui de paraquedas. Sim. Então a pergunta da Luana, né? O que fazer quando a família se intromete demais em tudo e acaba influenciando muito a outra pessoa? Baita pergunta. Quem gostou da pergunta da Luana aí, ó, manda algum emoji, manda um emojizinho aqui, ó. Baita pergunta, Lu. Obrigado. Eu acho que essa é uma situação não tão difícil, né, de acontecer. Por quê? A gente viveu a nossa vida inteira ali com aquelas pessoas, né? Dentro daquela família.
convivendo, trocando experiências, aprendendo. Então é natural que essa família ela interaja sobre o seu relacionamento, né? Ela tenha opiniões e ensinamentos, né, que ela queira passar. Eu vejo isso como algo totalmente natural, né? Porque a gente, enquanto filho, os pais, a gente aprende muito com os nossos pais, né? E eles estão ali para tentar passar tudo pra gente e evitar o máximo de sofrimento possível, né? Isso é algo que meu pai e minha mãe falavam muito, e tem coisas que você só aprende sendo um pouco mais, quando você tá um pouco mais velha, né? Um pouco mais madura. Meu pai sempre falava, eu quero que você sofra o menos possível. Se eu pudesse, eu te colocava dentro de uma caixinha e não deixava ninguém te fazer mal com você, fazer maldade, mas infelizmente eu não posso. Então eu te ensino, eu te passo ensinamentos, né, para que isso aconteça e você consiga lidar com isso. Exato. E aí isso passa a se tornar também uma interferência dentro do relacionamento. Porque eles tentam, de alguma forma, cuidar, mas esse cuidado talvez seja feito de uma forma não tão apropriada e que acaba influenciando e tirando o poder de decisão da pessoa. Exato. Então, a gente ter aquele limite estabelecido. Então, por exemplo, né, é muito natural que isso aconteça. Mas se isso está acontecendo de uma forma que está trazendo sofrimento, isso precisa ser comunicado e precisa ser colocado limites nessa relação, para que vocês também aprendam a andar com as próprias pernas, né? De vocês consigam lidar com a situação e os pais entenderem, né, que o que eles tinham que passar já foi passado, né? Então agora vocês precisam andar, né, conforme o que vocês acham que precisam ser feito, né? Conforme seus próprios objetivos. Sim. Exato. E não ter tanta essa interferência deles, né? Então, se há essa interferência, né, e isso traz sofrimento, conversa com eles, conversa com, no caso, né, o seu namorado, né? Acho que é namorado, né? Acho que sim. Conversa com ele sobre isso, né? O quanto que isso tá modificando a relação de vocês, tá atrapalhando. E vai, né, incentivando ele a conversar com a família dele também, né? E delimitar esses limites, né, vida? Perfeito. E aí você pergunta, de repente, pra ele, uma forma de pergunta. Falar, aí, o Ricardo, é uma pergunta. O que você faria? Qual seria a sua decisão? Você pensando por você. Porque eu penso que nós homens, eu principalmente, eu tive muito isso. Eu tinha às vezes muito medo de ir contra talvez o posicionamento que a minha mãe tinha, porque eu não queria magoar a minha mãe. De ir contra, de repente, algo que ela pensava pra mim. Contudo, eu sou casado com a Joyce. E aí, a minha mãe, ela precisa ser maduro o suficiente de entender que o momento, de repente, de agora é eu dialogar com a Joyce para que a gente consiga decidir juntos. Entre si, né? Entre si. Não que a opinião dela não faça sentido, porque ela dá aquela opinião de uma maneira de se preocupar comigo. Mas eu também tenho que me preocupar com o meu relacionamento. E aí, a escolha e a decisão veio com base em quê? Em algo que outra pessoa pensa ou aquilo que eu penso. Exato. E agora é a hora que você vai colocar em prática, né, tudo aquilo que os seus pais te ensinaram. Então essa fase deles, né, terem uma atuação mais intensa na vida, né, na nossa vida, né, a gente falando como filho, isso já passou. Então agora a gente vai construir as nossas relações, né? A gente que precisa ser como fala quando a pessoa é principal na novela?
protagonista. O protagonista da nossa história, né? Não mais os nossos pais. Então, se isso tá acontecendo, né? Que seja possível colocar esse limite, né? Então, de repente, conversar com os pais e você também, né, Ricardo, já que ele tá aqui, vou citar nomes, de colocar, de entender isso, né? Entender que é necessário esse limite e de você ir colocando isso para eles também. Então, de repente, diante de uma interferência, você conversar, você falar, né? De repente, o seu pai fala para que você... Então, o seu pai, de repente... Ih, tá dando uma travada. Voltou. Voltou? Aí, voltou. Que o seu pai fala, então, de repente, que você tem que fazer alguma coisa e você acha, de repente, que você não tem que fazer. Você comunica ele de uma forma assertiva, né? Não violentamente, mas de uma forma assertiva. Então, você pode falar, pai, eu pretendo conversar isso com a Luana e a gente vai conversar entre si e a gente vai tomar uma decisão em relação a isso. Muito obrigado pela sua sugestão, mas é porque eu preciso realmente conversar com ela antes de tomar essa decisão. Pode ser, mas obrigado, vou levar em consideração o que você falou, mas eu preciso conversar com ela também. E aos poucos eles vão entendendo isso também, porque vamos lá, né? Vamos imaginar, quando nós formos os pais, como que é isso? É uma quebra de um vínculo, né? É uma mudança que está acontecendo e que é muito importante, né? Então, nossa, os pais pensando, né? Eu criei meus filhos e agora estão dentro de um casamento e daqui a pouco vão ter os filhos deles. Então é uma mudança muito grande e que com toda mudança, né, vem as nossas dificuldades e a nossa forma de se adaptar àquela nova mudança. Então muitas vezes a gente não sabe como se comportar e é tudo bem, é normal e a gente vai se adaptando. O emoji da palma não foi combinado. Isso daí se chama sintonia entre o casal. Isso é importante. Que bom que vocês têm. Foi respondido, Foi gente? respondido. Vocês concordam? Gostaram? Showzinho, mãozinha. Aqui. A Brenda perguntou: a pessoa falar mais sobre ela do que perguntar sobre a outra é um sinal de desinteresse? Não necessariamente. Aqui, talvez a pessoa queira se provar tanto porque ela acabe falando tanto dela. E não te dá nem tempo de falar, porque ela quer se mostrar tanto que talvez ela seja uma pessoa interessante. Pode ser. E também pode ser uma parte da personalidade dela, né? Ser dessa forma. Ou pode estar associado a várias outras coisas, né? O que de repente é um sinal de repente não pode não ser um sinal de desinteresse, de repente é um nervosismo, é uma ansiedade, né? Que a pessoa tá ali, de repente tá com medo do assunto acabar, do assunto tem medo de algum outro assunto que possa surgir e aí ela quer preencher o espaço, né? O tempo vazio. Tava travando, né? Agora parou? Pra gente aqui parou. Parou de travar? Aí ele falou que voltou. Ainda bem. Obrigado. O que eu tava falando? Preencheu o vazio da conversa. Sim, preencheu o vazio da conversa. Então, de repente, a forma dela... A Luana falou que desistiu. Que bom! Legal. Não, confesso que fiquei feliz. Então, uma forma, de repente, da pessoa preencher esse vazio da conversa falando sobre ela. E se isso tá te fazendo mal, se você não tá gostando, você pode comunicar ela também. Eu vejo que a gente eu falo isso por mim também. Às vezes a gente tem um medo muito grande de falar as coisas com as pessoas.
A gente supõe que vai machucar, né, a outra. Que vai magoar, que a pessoa não vai entender, que isso vai gerar um desentendimento. Só que a gente fala isso muito até no e-book, né? Só que tudo depende da forma que a gente fala. Minha mãe falava muito isso pra mim também. Depende do tom que você usa pra falar, né? E não só do tom, mas de como você vai conduzir aquela fala, aquela conversa, né? Então, acho que tem muitas coisas que podem ser comunicadas, que devem ser comunicadas, e às vezes a gente vai deixando de lado, né? Vai deixando de escanteio. Isso se torna um problema muito maior e, no entanto, isso já poderia ter sido falado, poderia ter sido conversado. E aí, a pessoa acaba falando dela e discutindo um pouco. Como fazer para a gente poder resolver essa situação? Uma ferramenta, e aí isso daí tem algumas ferramentas no e-book sobre isso, sobre como você falar melhor, mas uma ferramenta que eu posso falar aqui para vocês tranquilamente que vai ajudar, acho que parou de travar. Do nada, né? Deu uma travadinha. Ontem não aconteceu isso. Verdade. Voltou? Simone, fala aí pra gente. Voltou. Aí, voltou. Uma ferramenta que vocês podem usar, e você pode usar quando a pessoa fala muito, ela fala, vamos fazer uma brincadeira? A pessoa, ué, como assim uma brincadeira? Você tem direito a fazer 3 perguntas sobre algumas curiosidades que você tem sobre mim. Aí a pessoa fala, ui, que legal, eu gostei dessa brincadeira. E aí vocês brincam dessa forma. E aí, durante as suas respostas, você fala, poxa, legal, gostei que você perguntou sobre isso. Poxa, eu gosto quando você pergunta sobre mim. E aí, eu gosto de poder falar também sobre as minhas coisas. E aí, indiretamente, você vai estar comunicando de uma maneira saudável. Você vai estar brincando com a pessoa e a pessoa vai perceber que para você é importante falar também. Sim. Então, é uma estratégia. A Luana falou, eu falo muito de mim para evitar desentendimentos ou até para a pessoa já decidir se quer estar ao meu lado ou não. São avisos. Eu também sou um pouco assim, né, vida? Verdade. Quando a gente tava namorando, né, eu falava muito com ele. Falava dos meus defeitos, de situações que eu não sabia lidar, que já aconteceram e que eu fiz coisa errada. Eu sempre falei muito, né? Falou muito, sempre. Porque eu também acho isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas tentam mascarar uma realidade para agradar a outra. E eu acho que você tem que se mostrar, tem que mostrar seus erros, as suas vulnerabilidades. Muita gente tem muito medo em mostrar vulnerabilidade, né? E eu acho que é exatamente o contrário. A vulnerabilidade, ela conecta as pessoas. Porque todo mundo tem a sua vulnerabilidade, né? Tem as suas dificuldades, tem que lidar com alguma coisa, né? Que tem uma deficiência. Uma dificuldade. Então, eu acho que é super positivo você dividir essas vulnerabilidades. Claro que você, de repente, não precisa só falar, né? Igual essa pessoa aí, né? De repente trazer todo o assunto só pra você. Mas é importante também mostrar esse lado, né? Porque é igual minha sogra fala, ó. Fala no namoro, porque depois que casar e vier reclamar, foi avisado. Foi avisado, exato. E aí é por aí, gente. Poxa, a gente quer agradecer muito, assim, todo mundo que acompanhou nessa live de hoje. Sim, gente. Amanhã é uma live super importante também, que a gente vai falar como manter o relacionamento. Então a gente vai falar sobre vários tópicos que fazem o relacionamento ele se manter, para ele poder funcionar de fato. O nome da live vai ser o mesmo nome do e-book, de um dos e-books, na verdade. 2. Porque quando a gente lançar o e-book, a gente vai lançar o e-book na quinta-feira, no último slide. E aí vai ter um e-book bônus para todo mundo, né, que fechar, né, o e-book, e é um e-book bônus para quem fechar. A gente não decidiu sobre essas coisas, a gente vai fazer enquete, eu acho que tá bom. Parece que a boca fica...
deselegante. E aí a gente vai lançar o e-book, né, na quinta-feira. E aí na quinta-feira a gente não decidiu valores ainda. Então amanhã durante a live a gente vai perguntar para vocês sobre valores, o que vocês acham e porque isso é importante pra gente também. Isso é legal da gente saber o que vocês pensam. Porque o e-book é nosso, mas é construído também para poder ajudar muito vocês. Sim. Então amanhã o tema da live vai ser como manter um relacionamento saudável, que é o mesmo nome de um dos e-books. Beleza? Obrigado aí, gente. Obrigada, gente. Coraçãozinho aqui, ó. Quem vai finalizar a live com a gente. Cada um que esteve aqui, que interagiu com a gente. Muito legal ter essa troca, né, vida? Sim. Essa interação. Espero que vocês estejam amanhã também e na quinta, tá bom? E aí a gente vai deixar um story depois dessa live com um WhatsAppzinho para vocês arrastarem para cima. Se você não estiver lá no grupo do WhatsApp ainda das lives, da jornada, arrasta para cima, cai lá que a gente vai montar uma lista de exercícios sobre a live de hoje. A de ontem já foi, tá? A gente enviou a lista de exercício ontem lá no grupo. Então, se alguém aí vai entrar hoje e quer a de ontem, né? Assistiu a live de ontem e ficou sem, algo do tipo, fala com a gente na DM que a gente manda. Que a gente manda pra você também, tá bom? Tá bom? Sintam-se super à vontade pra mandar direct, mensagens e afins. Obrigado pelos coraçõezinhos. Obrigada, gente. Um beijo no coração e até amanhã, gente. Até amanhã. Ó o casal combinando aqui já, ó, de estar na live amanhã. Isso aí, isso Valeu. aí. Beijão. Agora vai lanchar Luana e Ricardo. Luana e Ricardo lanchar e conversem sobre a live também. Fiquem com Deus. Sim. Beijo.